Pessoal, eu estou particularmente ansioso para as eleições municipais de 2020, especialmente para o pleito que vai ocorrer na cidade de São Paulo. Porque se as análises e previsões que eu venho fazendo para essa disputa se concretizarem, baseado nas análises que eu já estou fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui no canal, melhor dizendo, porque os seus comentários sempre são muito importantes, aqui para me ajudar a fazer análises mais consistentes, nós vamos ter em 2020 na cidade de São Paulo uma disputa muito acirrada que pode ser uma prévia para as eleições de 2022. Então já se inscreva no canal, ative as suas notificações, venha fazer parte dessa corrente aqui do canal do Professor Leonardo. Você viu recentemente, se você não viu, você precisa ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, uma disputa de flexão de braço entre o Bolsonaro e o João Dória. E assim, o papel do Bolsonaro foi um papel ridículo, ele não conseguia fazer a flexão de braço direito, foi deprimente, depois o Augusto Heleno também fez. Uma cena, nossa, uma coisa horrível, várias outras pessoas, e o único que saiu bem ali foi João Dória, porque primeiro ele, além de ter queimado a largada, ter feito na frente, ele fez mais flexões do que o Bolsonaro, se mostrou a melhor forma, e é possível que o Bolsonaro não tenha perdido, não perderá somente na flexão de braço para João Dória. Então é melhor Bolsonaro ficar bastante esperto com relação a isso. Mas se você não viu o vídeo, veja ou não veja, porque a participação do Bolsonaro e também do Augusto Heleno ali é algo que você fica, nossa, por que eles estão passando por esse enorme constrangimento? Mas voltando, nas eleições de 2020, nós vamos ter uma disputa muito acirrada na cidade de São Paulo. Muito parecida com o que nós tivemos lá no começo dos anos 2000, com Maluf, Marta, Mário Covas e outros grandes candidatos, que sempre nós tivemos embates muito pujantes, principalmente nos debates, né, que nós tínhamos na televisão, que eram debates bastante animados. Mas é bem possível que a gente tenha um cenário bem disputado na cidade de São Paulo, com o candidato do PT, com o Bruno Covas, que é o atual prefeito, que assumiu a vaga de João Dória, e é bem possível que nós também tenhamos um candidato do PSL. Pode ser a Joyce, pode ser o Sérgio Moro, mas é bem provável que haja um candidato do Bolsonaro. E aí nós vamos ter um embate, de modo indireto, entre João Dória e Bolsonaro. E esse é um embate que visa as eleições de 2022. Então eles irão disputar as eleições para prefeito de São Paulo, mas sempre com foco em 2022. E você sabe que Bolsonaro, ele precisa das eleições municipais. As eleições do ano que vem, elas são chave para o presidente. Nós tivemos aquela entrevista do professor Marcos Nobre, da Unicamp, professor de filosofia, que foi uma entrevista concedida ao portal UOL, que eu fiz aqui, fiz uma análise detalhada, foi um vídeo muito longo, eu vou deixar aqui na descrição. Em um determinado momento da entrevista, o professor ele fala sobre essa relação que Bolsonaro tem com os partidos de direita e principalmente com as eleições municipais. Bolsonaro ele é uma pessoa, um candidato, um político de extrema direita. Só que a maioria do brasileiro ela refuta as ideias de extrema direita. Os brasileiros eles não são extremistas de direita. Muitas pessoas, quando nós começamos, logo no comecinho do governo Bolsonaro, nós tivemos várias pesquisas do Instituto Datafolha mostrando que a maioria da população rejeita as principais ideias de Bolsonaro, de vender as estatais, de armar a população, então essas são ideias rejeitadas. Bolsonaro tem ali a sua parcela de extremistas de direita que o apoiam, mas ele é um extremista de direita em um governo de direita. Ele sabe que a base dele de apoio é uma base frágil, que ele conseguiu ser eleito por uma janela de oportunidade, e mesmo sendo hoje um político que tem ali 50% de aprovação, ele pode perder votos para um outro candidato viável da direita, como por exemplo o João Dória. Então o que o Bolsonaro está tentando fazer? Ele quer puxar a direita, que é chamada de direita democrática, para perto dele, para perto da extrema direita. E aí o Democratas tem um papel super importante nesse caminho, porque o Democratas ele é como se fosse um símbolo da direita democrática e principalmente também um símbolo do centrão. Então ele faz acenos para o Democrata sempre. E o que Bolsonaro precisa fazer para formar essa coalizão com a direita democrática? Ele tem dois caminhos. Ou ele negocia, isso não vai ocorrer, ou ele tenta exercer essa coalizão pela influência. Por que Bolsonaro não quer negociar? Porque se ele negociar com os partidos, na cabeça dele isso é corrupção, isso é errado. Negociar com os partidos, negociar com o Congresso é errado. Isso o Bolsonaro não quer fazer, porque a pedra fundamental de toda a campanha de Bolsonaro foi justamente o combate à corrupção. No começo do mandato, Bolsonaro tentou pular os partidos e negociar diretamente com as bancadas. A bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi. Então ele tentou pular os partidos. Os partidos não gostaram disso e Rodrigo Maia mandou diversos recados em votações que Bolsonaro perdeu para mostrar, opa, você tem que negociar com os partidos, nada de ficar negociando com as bancadas.
Então Bolsonaro ele não quer ir até os partidos negociar. Mas o que ele quer? Ele quer mostrar força e fazer os partidos virem até ele para negociar. E é isso que Bolsonaro quer. Ele quer que os partidos venham até ele. Ele quer criar uma espécie de comensalismo com a direita. O que é isso? Você já deve ter visto no Discovery Channel, nesses programas de televisão, de animais, que você tem um tubarão e vários outros peixinhos que nadam junto com ele. E o tubarão não ataca esses peixes. Porque o que acontece? Esses peixes, na hora que o tubarão se alimenta, eles vão comendo os restos daquele animal, o resto da comida que vão eventualmente caindo, passando pelo corpo do tubarão, esses animais vão comendo e vão limpando o tubarão. Então esses animais são chamados de comensais, porque eles vão se alimentando dos restos de comida que aquele predador maior se alimentou. E é exatamente isso que Bolsonaro quer mostrar para os partidos de direita. Olha, se vocês querem continuar existindo, vocês vão ter que se juntar a mim para pegar as minhas sobras. Então ele quer passar uma mensagem para os partidos de direita de poder político, de influência política perante a população brasileira, para que esses partidos menores, esses partidos de direita, não menores, mas que esses partidos de direita acabem vindo até ele para que eles possam continuar existindo. Ele quer estabelecer essa relação de comensalismo com os partidos de direita. E para fazer isso, ele precisa das eleições municipais. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando jogar, ele está tentando rolar o máximo possível o governo dele para até as eleições de 2020. Então quanto mais demorar para aprovar a reforma da Previdência, melhor. Porque primeiro que ele nem quer, isso é um projeto do Paulo Guedes. E aí o que ele começa a fazer? E começa a lançar essas cortinas de fumaça para evitar ter que governar e continuar em uma constante eleição, em uma constante campanha política. Por isso que ele vai no jogo do Flamengo, por isso que ele vai para a Marcha para Jesus, aparece lá nos 108 anos de celebração da Assembleia de Deus, aparece com o Marco Feliciano, coloca a camiseta do Flamengo, aparece com o Neymar, porque ele está em constante campanha. E ele quer empurrar essa campanha o mais longe possível, distraindo a população, com pautas que não têm interesse, com as bobagens que o Santos Cruz falou. E aí ele faz aumentar a pontuação das multas, aí ele coloca em questão toda aquela polêmica, faz uma polêmica à toa com relação à tomada de 3 pinos. Por quê? Porque ele quer rolar o governo dele o mais próximo possível e manter a sua popularidade para as eleições de 2020. Porque ele quer utilizar as eleições de 2020 para influenciar os seus apadrinhados a serem eleitos em grandes colégios eleitorais. Porque se o Bolsonaro conseguir eleger vários candidatos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Curitiba, Florianópolis, ele vai mostrar para os partidos da direita o seguinte: olha, eu tenho capital político, eu tenho cacife político. Se vocês quiserem continuar existindo, vocês vão ter que vir até mim. Isso vai facilitar demais a relação dele com o Congresso, ele vai conseguir aprovar as pautas que ele quer sem ter que negociar cargos, sem ter que negociar ele indo até o Congresso negociar. Ele quer que o Congresso venha até ele pedir. E de todas essas disputas que vão ocorrer em 2020, como eu falei, na cidade de São Paulo ela é particularmente interessante. Porque nós vamos ter Bruno Covas, que vai ser o candidato de João Dória, e nós vamos ter o candidato do presidente Bolsonaro. E isso, o candidato do PSL, porque se ele quer ter capital político, ele não pode se curvar para o PSDB e apoiar João Dória. Ele não pode se curvar para o Democratas e apoiar um candidato. Ele vai precisar forjar o candidato do PSL em São Paulo. E aí nós vamos ter uma disputa entre Bolsonaro e João Dória, uma disputa indireta entre os dois candidatos que são apadrinhados por ambos. E isso vai ser muito interessante, porque hoje, no momento, eu não vejo outro candidato que possa derrotar Bolsonaro senão João Dória. A esquerda hoje está muito fraca, está bem fragilizada, e o candidato que nesse momento poderia vencer Bolsonaro está preso, que é o ex-presidente Lula. Então hoje, esse cenário tende a sofrer alterações, mas hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho que João Dória teria sim condições de vencer Bolsonaro. Mas só ele. E Bolsonaro, ele sabe que Dória é um adversário político dele. Porque nas eleições de 2018, quando começou aquele negócio do Bolsodória, Bolsonaro agradeceu, mas ele não quis se aliar a João Dória. Porque ele sabe que essa aliança duraria até por volta de 2020. E depois Dória seria um adversário político por conta das suas pretensões para 2022. Então as eleições de 2020 na capital, na cidade de São Paulo, elas são particularmente interessantes porque elas vão colocar João Dória disputando com Bolsonaro ali para ver quem consegue influenciar o resultado daquela eleição. E o resultado das eleições de São Paulo podem ser uma prévia para mostrar para Bolsonaro, para João Dória, como vai ser os rumos para 22. Se Bolsonaro conseguir vencer João Dória na capital, aí a coisa vai ficar bem interessante para o lado de Bolsonaro e vai ficar um pouco feia
para João Dória, porque aí as pretensões de João Dória, as pretensões eleitorais de João Dória para a disputa de 2022 vão começar a ficar um pouco mais complicadas, porque aí a força política de João Dória não vai ser tão grande quanto a de Bolsonaro, ou não vai ser tão grande quanto ele espera. Então, por isso que as eleições de 2020 vão ser bem interessantes de serem analisadas, porque vão antagonizar João Dória e Bolsonaro. Mas é possível que depois, não sabemos o que pode acontecer em São Paulo, vai que um candidato da esquerda ganhe, vai que o Fernando Haddad, hoje seria uma zebra, ele vence as eleições para prefeito de São Paulo. Porque não pode acontecer. E aí sim nós teríamos um cenário ainda mais interessante para a disputa de 2022. Se você gostou dessa análise, compartilhe com os amigos, deixe comentários, sempre muito importantes. Tem texto no blog, tá? Vai ter o texto lá na aba da comunidade, falando um pouco mais sobre esse assunto. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.